Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. Hoje nós vamos falar sobre como agir quando um guia espiritual de uma casa que você está indo visitar, tomando passe, chama o seu guia para trabalhar. Isso é certo, isso não é certo, como você deve agir? Meu nome é Beto Ângeli, sou sacerdote umbandista, nós estamos juntos no Umbanda Só Umbanda. Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a Umbanda Só Umbanda. E hoje, como falado anteriormente aqui, nós vamos falar sobre como agir quando um guia espiritual de uma outra casa chama o seu guia para trabalhar. Bom, primeiro eu vou trocar algumas palavras para a gente ter um outro entendimento, né? Quando um guia de outra casa tenta colocar a mão na sua coroa. Parece que é uma situação não muito interessante vista por outro ponto de vista, não é verdade? Mas vamos lá. Primeiro vamos dividir em dois grupos. O grupo de pessoas que trabalham em uma casa e o grupo de pessoas que não trabalham em nenhuma casa. A partir do momento que você não trabalha em nenhuma casa, então você não tem vínculo energético e espiritual com nenhuma casa. Você pode até frequentar como fiel adepto uma casa e todos os trabalhos, te consultar, e de repente você vai visitar uma outra casa, ou nessa casa mesmo que você visita, está lá tomando passe ou a consulta, e o guia que está lá resolve trabalhar para que o seu guia venha. Nós fizemos um vídeo, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, você deve ter acesso aí no YouTube, falando que não se deve incorporar durante o passe, que é um desrespeito. Realmente, não se deve incorporar durante o passe e é um desrespeito. Porém, e se a entidade que está lhe dando passe chama o seu guia? Se a entidade manda você se concentrar e pede para você trazer o guia, ou começa a dar indícios de que está chamando o seu guia para trabalhar, o que você deve fazer? Bom, primeira coisa, se você não tem vínculo com casa nenhuma, você deve deixar que aquilo aconteça. Por quê? Se aquela entidade está chamando um guia espiritual seu, entendemos que alguma necessidade há. Cada casa tem a sua doutrina. Algumas casas não chamam em hipótese nenhuma. Outras chamam com certa frequência. E tem aquelas intermediárias que, se necessário, chamam. Então você tem que ter em mente que, se o seu guia está sendo chamado para acompanhar o trabalho, alguma necessidade há. Então se concentre e permita que ele trabalhe. Agora, se você faz parte daquela outra categoria de pessoas, aquela que faz parte de uma corrente mediúnica, faz parte de uma casa, então você deve tomar muito cuidado com isso. Por quê? Primeira coisa que a gente tem que questionar: aquele guia que está chamando o seu guia é vinculado ao guia-chefe da sua casa? Ele tem permissão para fazer aquilo? Sim, porque assim, existem casas que são co-irmãs, existem casas que pertencem a uma mesma hierarquia, existem casas que são vinculadas. Então, nesse caso, você deve entender se aquele guia tem vínculo com seu guia-chefe e tem permissão para chamar o seu guia para trabalhar. Afinal, a partir do momento que você entra por uma corrente mediúnica, por uma família mediúnica, é como se você entrasse em uma tribo. E toda tribo tem um cacique só. A tribo tem um chefe. Por mais que você perceba que na sua casa são dois chefes, né, que é o pai e a mãe, né, ou dois pais ou duas mães, né, você vai perceber que um deles é o chefe supremo. Um deles é aquele que dá a palavra final. Você vai perceber que entre eles, um dos dois obedece e um dos dois manda. Você tem que perceber se existe um vínculo daquele guia que está chamando o seu guia para trabalhar com o guia-chefe da casa e se existe essa permissão. Então, por exemplo, se eu vou visitar a casa da minha avó de santo e um guia que trabalha com ela ou com o meu tio de santo resolve chamar um guia para trabalhar, eu vou acatar. Por quê? Porque é a mãe de santo do meu pai, né? Então,
Eu sei que existe esse vínculo e eu sei que existe a autorização dele. Certamente ele estará lá também e eu pedirei permissão a ele antes. Eles mesmos pedirão permissão a ele antes. Agora imagine que você vai em outra casa, em outro terreiro, um terreiro desconhecido. Você vai apenas para visitar. Chegando lá, alguém resolve chamar seu guia para trabalhar e você pertence a uma corrente mediúnica. A sua obrigação é manter o respeito pela corrente mediúnica e não atender ao chamado. Ah, mas e se é necessário que o guia venha para fazer alguma coisa? Se é necessário que o guia venha, ele virá na sua casa. Então o que você deve fazer é procurar o seu sacerdote, seu dirigente, seu pai, sua mãe de santo e dizer para ele: olha, eu fui passar no passe em tal lugar e eles disseram que meu guia tinha que vir trabalhar. Eu não deixei, eu não permiti e eu quero saber o que eu devo fazer. E ele vai orientá-lo. É por isso que é importante você comunicar o seu dirigente espiritual quando você vai visitar algum lugar. Porque aí acontece uma coisa dessas e como você vai chegar nele depois e dizer: olha, eu fui visitar uma casa e aconteceu isso e isso, né? É importante então você informar que está visitando para que ele tenha consciência, você tenha o consentimento dele e vocês possam estar em harmonia nesse sentido. Então você tem liberdade para chegar até ele e dizer: olha, sabe aquela casa que eu fui visitar? O que tem? Aquela casa aconteceu isso, isso e isso. Então, é assim, meus irmãos. Se você está numa casa de sua confiança, com guias de sua confiança, e esses guias têm vínculo com o seu dirigente espiritual, então você deve permitir que o seu guia venha trabalhar. Agora, se você está numa casa desconhecida, ou às vezes a casa não é desconhecida, mas não é a sua casa, e chamam o seu guia para trabalhar, você deve pensar duas vezes. Você deve pensar duas vezes. Porque o guia que está ali deve respeitar a hierarquia ao qual o seu guia pertence. Agora, se você não tem vínculo com casa nenhuma, meu irmão, fique à vontade, sinta a energia, deixe fluir, aproveite para se comungar cada vez mais com seus guias espirituais e estar cada vez mais próximo deles. Sempre o bom senso. Use sempre o bom senso. E por falar em bom senso, eu vou finalizar esse vídeo dizendo para vocês que no começo do mês agora de setembro, aliás, o mês inteiro de setembro vai ficar no ar lá no PSUEAD, www.psuead.com.br, o curso Educação Mediúnica, ministrado pelo meu pai Paulo Ludogero. Visita lá nosso site, acesse o curso, é um curso bem interessante e ele vai com certeza te auxiliar para que você se prepare melhor e tenha um desenvolvimento melhor. Axé.